No Neo Summit AI, agora eu converso com Patrick Aripol. Patrick, vocês investem, né, em empresas de inteligência artificial, mas de hoje, 15 anos. O que mudou nas empresas que vocês escolhem de lá para cá? Claro, Letícia, é um prazer estar aqui. Ótimo ver esse evento da Neofeed. Acho que a Neofeed faz um trabalho super legal de aprofundar muito nas questões um pouco mais profundas de técnicas e tudo, então é muito bom estar nesse evento. Mudou muita coisa, né? Eu acho que IA teve muitos ciclos, né? Sem falar dos anos 80 e 90, ou até antes, mas teve um ciclo importante de 99 para 2000. Eu até trabalhei em empresa de IA naquela época, em 2003, e a gente tem investido em somente coisas de dados, IA e de software já faz uns quase 15 anos. O que mudou? Eu acho que tem dois elementos que mais transformaram esse mercado. E acho que a OpenAI foi um pouco pioneira em fazer isso, que é abrir as plataformas. Então você consegue, primeiro você massifica, você aumenta a consciência do que é possível. E segundo, que você também integra com outras plataformas. Então, você pode ter uma plataforma rodando em cima de outra, você exponencializa o potencial da plataforma. Então, a massificação e a exponencialização estão fazendo essa aceleração assim de uma forma absurda. Então, até, vou dizer, como investidor, acho que o investidor deveria saber mais que uma pessoa leiga sobre o que fazer e quais são as tendências. A gente, claro, tem as nossas hipóteses, mas mesmo as pessoas que mais entendem, desde um Elon Musk até, enfim, o Sam Altman, quem seja, ainda tem muitas coisas a serem ainda descobertas no potencial e em todas as questões do IA, por causa da velocidade. Então, quando você pensa, a gente investe em infraestrutura de IA também, mas como a gente investiu na própria T-Link, vendeu para a TechBlip, etc., mas a gente também investe em aplicações, a camada de aplicação que você usa IA para mudar alguma coisa num negócio, num segmento, em qualquer segmento. E fica até difícil de se construir as plataformas, porque a infraestrutura que você está usando pode virar legado muito rapidamente. Em todo o middleware que chama o tech stack, né, do IA, ainda está evoluindo muito rapidamente. Então isso ainda vai continuar em muita ebulição, provavelmente por mais alguns anos, mas a boa coisa é que hoje em dia você consegue, já com o grau de evolução que tem o IA, fazer coisa que você absolutamente não poderia sem o IA. Então você tem um poder transformacional e de você aumentar a eficiência, de você trazer mais valor para o mundo, para as pessoas, trazer mais segurança se você estiver focado nisso, de uma forma muito mais poderosa. Então, por exemplo, uma das áreas que a gente investe é o que a gente chama de Killer Applications, que é uma área em que você, com o IA, você faz algo que você jamais poderia fazer sem o IA. Por exemplo, a área jurídica. A gente tem algumas empresas no mercado, tem a Lexter que a gente já investiu, tem a Enter, tem algumas outras empresas que estão transformando como que o advogado pode ser muito mais produtivo. Então, a gente faz investimento em Killer Apps e algumas coisas de infraestrutura também. Infraestrutura é mais complexo porque está se movimentando muito rapidamente esse mercado. Mas a potencialidade é muito grande, né? Isso que é muito interessante, você consegue fazer com menos capital. E acho que uma das coisas só que é um pouco mais complexa, que quase que já separou uma parte do mercado, os modelos fundacionais que precisam de muito capital, né? Então você tem até uns projetos aqui no Brasil também de fazer coisas parecidas, que tem uns casos bem interessantes, mas a maioria das outras empresas ela está hoje focando muito no AGI, nas plataformas grandes e usar esses modelos de LLM, né? Mas enfim, são algumas das tendências que a gente está vendo, mas o mercado mudou muito. A sua pergunta, Letícia, mudou muito na sua potencialidade, enquanto que os negócios são transformadores que a gente está vendo por aí. E como que você vê essa corrida, né, das empresas brasileiras ante as estrangeiras, né? A gente tem grandes destaque aí para LLMs da China e dos Estados Unidos, né? Como é que está a corrida entre empresas brasileiras e estrangeiras? Eu acho que para falar que a gente vai ter um OpenAI brasileiro, eu acho que é difícil, é possível, mas é difícil. E está comoditizando esse mercado também. Então, cada vez, da mesma forma que você fala em infraestrutura de cloud, que você tem o Google Cloud, Microsoft, AWS, que viraram mastodontes, tem um conceito, e ainda mais em IA, de quanto mais dados você tem uma economia de escala muito grande.
Então, é difícil de competir nesse jogo, é possível, mas é difícil. Agora, o que acontece? Eu acho que tem o que chama de Broad IA, né, mais amplo, e o Narrow AI, mais focado, né? E existe muitas coisas de IA Narrow, que você não precisa absorver os dados do mundo inteiro, mas só do seu segmento. Você trabalha em uma empresa do varejo, por exemplo, você pode ter um IA muito focado para aquela sua necessidade. Então, nessa área de Narrow, né, IA, tem muito campo aqui no Brasil. E o que é mais interessante é que o brasileiro ele é mais ávido para o uso de algumas tecnologias do que o próprio americano ou de qualquer outro país. Sim. E isso traz uma oportunidade de se criar inovações muito além do que, ou melhores ou iguais a nível mundial. A gente já está vendo um número maior de empresas brasileiras que está construindo negócio global. Até voltando à sua pergunta anterior, Letícia, eu acho que é uma mudança grande. Hoje você tem mais empreendedores brasileiros e grupos de founders que, olha, a gente vai fazer a melhor empresa nesse segmento no mundo. E a gente tem outra vantagem, que o brasileiro ele é bastante criativo, ele é bastante resiliente, isso tem um valor enorme para esse tipo de trabalho. E também a gente tem uma indústria com uma estrutura muito similar ao mundo ocidental. Então, se a gente pensar em Estados Unidos, Europa, Japão e não tanto China e Índia, a gente consegue inovar para esses segmentos, para qualquer segmento, muito bem aqui. Testar conceitos e levar eles para o mundo. A gente tem até alguns casos já no portfólio de empresas que estão fazendo isso e a demanda fora está sendo fantástica. Isso é muito legal de ver, né? E a gente tem uma discussão no Congresso, um marco regulatório de IA. Isso freia investimentos, essa incerteza do que vai vir aí de regulamentação? A gente acompanha, né, isso tudo. Eu acho que tem algumas questões que trazem preocupações, né, algumas questões como a questão de privacidade também que está acontecendo agora, com as redes sociais. Então, assim, as incertezas ou alguns aspectos que não levam ou que vão reprimir a evolução de tecnologia de uma forma talvez excessiva em alguns casos, preocupa um pouco. Ao mesmo tempo, é absolutamente necessária a regulamentação desse segmento. Então, eu acho que o movimento e existir um exercício de tentar construir um arco regulatório que de fato viabilize negócios para que o Brasil não fique na idade da pedra. O Brasil tem uma chance grande de ser um dos países que muita coisa boa vai sair, né? E já está super claro o que está acontecendo. Então, eu acho que é mais uma questão de... Precisa de regulamentação, mas precisa ser uma regulamentação ponderada e não excessiva, né? Muitas vezes a gente segue o arco regulatório mais europeu, que ele tende a ser bastante restritivo e tenta restringir ainda mais. E já existem sinais, em alguns casos, do quanto que na Europa já está limitando, né, a potencialidade por causa desse aspecto regulatório também.